Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao verso 25. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que o Senhor nos edifique e nos abençoe com a leitura e a proclamação da sua santa palavra. A família de sempre para o mundo de hoje. Nós começamos hoje uma nova série de mensagens. Tradicionalmente, nós falamos sobre família nas igrejas no mês de maio. Mas uma vez, sendo o aniversário da igreja nesse mês, o mês de maio, nós comemoramos então o aniversário da nossa igreja e deixamos para falar sobre família no mês de junho, no corrente mês. A família de sempre para o mundo de hoje é a mensagem que nós vamos meditar hoje. Como podemos definir família? O escritor Fernando Bastos de Ávila, em seu livro Introdução à Sociologia, diz: a família é o único fenômeno social, além do fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. No plano de Deus, a família é uma ordem da criação. A família é uma economia sociocomportamental ideal. Não existe outra instituição humana que se possa comparar a ela. Ela é a origem de toda a relação humana que nós podemos conhecer. Família. Para os judeus, a família sempre foi o agente integrador do grupo, o estabilizador emocional e o corretivo psicológico. Talvez por todas essas e muitas outras razões, quando a Bíblia fala de família, sempre fala num tom de muita importância e de muita seriedade. Talvez justamente por isso, essa instituição divina e humana é a instituição que sofre, juntamente com a igreja, os maiores ataques advindos deste mundo, um mundo que jaz no maligno. Falar de família nos tempos modernos, pensar na sua estrutura, nos conceitos que cercam a família, na sua composição, é um desafio enorme.
boa parte de nós, já disse isso numa outra oportunidade aqui, mas é importante frisar, boa parte de nós, irmãos que aqui estamos, foi criada por pais do século XX. Boa parte de nós nasceu no século XX. Nós herdamos conceitos, valores, herdamos ensinamentos e um jeito de ser família, de viver em família, que o mundo de hoje, o mundo pós-moderno, o mundo permeado por tantas novidades, quer mudar, quer modificar. A sua família pode ser retratada como essa, uma família numerosa, ainda retratada em branco e preto. Você pode ser de uma época em que as famílias eram compostas por muita gente, um núcleo ali central, mas orbitando em torno desse núcleo central, outras famílias advindas daquela primeira, filhos, genros, sobrinhos, irmãos, todos ali juntos, numa grande família. A sua família pode ser uma família colorida, moderna, diferente, como essa, não é? Pai, mãe e 4 filhos, cada um de uma cor. A sua família pode ser uma família esquisita, como essa aqui. Pode ser uma família que se senta à mesa, olha no olho um do outro, se reconhece, celebra junto ao redor da mesa a alegria de viver em família. Ou a sua família pode ser uma família conectada ao mundo da tecnologia, mas desconectada entre si. São vários modelos de família que nós temos hoje. A família é o lugar privilegiado em que se inicia a educação e o exercício da fraternidade e da solidariedade em suas múltiplas formas. Ainda não. Aquilo que se aprende na experiência familiar permanece por toda a vida. Não existe uma outra oficina onde as pessoas sejam forjadas, formadas, do que a família. É a escola de modelagem do caráter. É a escola de modelagem da vivência, da troca de experiências, do dar e receber, da obediência e do sentido de autoridade que deve permear toda a família. É lá que nós aprendemos a autoridade paterna e materna, que aprendemos a respeitar os mais velhos, que aprendemos que nós temos laços de sangue, laços de parentesco, os quais não escolhemos, e é dali que nós partimos para desenvolvermos outros laços, não consanguíneos, mas laços de amizade, de afeto, de consideração, da família nuclear, da família consanguínea, nós saímos para desenvolvermos outras famílias, famílias que nós escolhemos por opção. A família também é o centro de promoção e laboratório do desenvolvimento cultural, social e humano pela sua própria vocação. Tudo começa a partir da família. E no caso da família cristã ainda, ela tem essa dimensão de aplicar no coração das pessoas as verdades do Evangelho. A família é esse espaço onde uma criança aprende as sagradas letras que podem torná-la sábia para a salvação. É na família que nós damos os primeiros passos para conhecer a Deus. Se você teve a sorte, o privilégio, a bênção de ter nascido numa família cristã,
numa família que lhe ensinou desde a mais tenra idade o temor do Senhor, você é um privilegiado. Se você carrega desde a sua meninice o conhecimento de Deus, o conhecimento acerca da Escritura Sagrada, você é uma pessoa privilegiada. A família é esse berço que acolhe, que ensina, que desenvolve, que ajuda o ser humano, estendendo a mão, para que um dia ele possa caminhar sozinho, para que um dia ele possa se posicionar nesse mundo, seguro de si, sabendo quem é, guardando aqueles valores caros no coração, por mais que seja entregue a um mundo hostil, e que não adota esse mesmo conjunto de crenças e valores que ele traz. Quais são os desafios que essa família sofre nos dias de hoje? Porque, amados, tanto ataque, porque tanta luta contra a família, porque não apenas a sociedade organizada, mas também, em muitas ocasiões, os governos promovem tantas medidas, tantas leis, tantos mandamentos, tantos costumes, que são contrários a esse ideal de família manifesto nas Escrituras, a união de um homem e uma mulher, uma obra estabelecida por Deus, um padrão estabelecido por Deus, que a cada dia que passa é mais afrontado, é mais ridicularizado, é mais questionado pela sociedade moderna. Por que tanto ataque? Quais são os perigos que cercam a vida da família? Em verdade, constitui um verdadeiro desafio para a família cristã nos dias de hoje, a rápida mudança social, a mudança dos costumes e dos hábitos, forçadas pelo desenvolvimento tecnológico. Quão grandes e rápidas mudanças nós temos nos deparado, as pessoas têm enfrentado, de 30 ou 40 anos para cá. O ser humano saiu de um contexto, indo até um pouquinho mais longe, de um contexto rural, onde as relações sociais eram todas muito próximas, não havia o conforto da vida moderna, as pessoas se assentavam ao redor da mesa, olhavam-se, comiam juntas, trabalhavam juntas num trabalho árduo, de sol a pique. Saindo desse modelo para um modelo industrial, onde o homem deixa o campo, vem para a cidade, constrói-se vilas industriais, as pessoas saem da sua terra e começam a trabalhar em turnos, em fábricas. As mulheres são inseridas no mercado de trabalho, jovens são inseridos no mercado de trabalho, e essa relação de proximidade, ela vai se esgarçando, vai se perdendo. Ao vir para a cidade, o homem começa a ter contato com a vida moderna, os benefícios dessa vida moderna, mas também os malefícios dessa vida moderna. O vício, a bebida, o jogo, a desagregação familiar, as moradias coletivas, isso tudo vai esgarçando esse tecido da família e fazendo com que essas relações familiares entre pais e filhos, entre irmãos, vão pouco a pouco se perdendo, se deteriorando. Os modernos meios de comunicação, como hoje conhecemos, trazem não apenas informações que são fundamentais, importantes para a nossa vida, mas trazem também muito lixo,
muitos novos costumes, muito modismo que afeta as famílias. Nós temos gerações de crentes hoje, afastados do Evangelho, e que gastam mais tempo conectados a um computador, se relacionando de maneira virtual, do que falando face a face com alguém. Nós temos os valores produzidos pelas novelas, pelos filmes, muita coisa boa, é verdade, muita coisa aproveitável, mas muita coisa que poderia ser jogada fora, no lixo. Agora mesmo começou uma nova novela, depois da que estava passando até poucos dias atrás, acho que menos de um mês. Uma novela que começou, a anterior, com um questionamento na sociedade, Salve Jorge. Isso tem a ver com macumbaria, São Jorge, catolicismo, exaltação de um santo, não é? E uma discussão inicial que se acalorou na internet. Um crente deve, não deve, pode, não pode. Mas uma discussão que foi vencida nos primeiros capítulos ainda. A audiência subindo, as pessoas se dobrando, e a gente continuando a ver muito adultério, muito homossexualismo, muitos valores contrários aos valores da família e aos valores de Deus. Quais são os ataques? Quais são as dificuldades que a família enfrenta hoje e que nós precisamos prestar atenção se queremos preservar uma família nos moldes de Deus? Uma família para os tempos modernos. Qual é a proposta de família cristã para os tempos modernos? Exatamente a mesma de sempre. Exatamente a mesma. Muitas vezes os cristãos são tentados a imaginar um outro tipo, um outro modelo de família que se encaixe nos padrões atuais. Não. A proposta de Deus na Escritura, a proposta da palavra do Senhor, é que o mesmo padrão de família estabelecido por Deus, desde a ordem da criação, seja o padrão vivenciado por nós. É claro que existem mudanças em curso na sociedade, é claro que essas mudanças nos atingem, e é claro que muitas delas nós acabamos usufruindo, são mudanças benéficas, saudáveis. Não dá para imaginar, nos dias de hoje, alguém padecer por falta de um antibiótico, morrer por conta de não ter os cuidados mais fundamentais de saúde, ainda que em muitos rincões do nosso Brasil isso possa acontecer, mas de maneira geral, os cuidados relativos à saúde, as modernas tecnologias, a ciência evoluiu de maneira extraordinária e nós nos beneficiamos disso. Muita coisa produzida pelo homem foi feita para o nosso bem-estar e devemos usufruir. Mas quais são as coisas que nós deveríamos jogar fora? Qual é o cuidado que nós devemos ter? Qual é a atenção que nós devemos dar a pressupostos, a ensinamentos, a conceitos que são contrários aos valores fundamentais da família, e destes nós devemos nos afastar? Vejamos alguns exemplos aqui, e eu vou citá-los rapidamente. Educação materializada. O sistema pós-moderno nos valoriza pelo que temos e não pelo que somos. O que possuímos revela quem são os nossos amigos, quem são as pessoas que vão nos cercar, quem são aqueles que vão se aproximar de nós, os lugares que frequentamos, os papéis que desempenhamos, o nosso futuro.
A sociedade e a educação pós-moderna, uma educação materializada, invoca valores que dizem respeito a esse mundo. Coisas, ao invés de pessoas. Ter, ao invés do ser. E mesmo não sendo esse o padrão bíblico, muitos cristãos se encontram algemados, presos a esse sistema materialista. Quantos cristãos estão presos pela sede do poder? Quantos cristãos estão presos pela sede do dinheiro, de ter dinheiro, a qualquer custo? Quantos cristãos vendem as suas convicções, a sua fé, o seu caráter, a sua honestidade, para ter algo? Pela manhã, na escola dominical, falávamos com a classe Débora sobre um pecado, que é um dos pecados mais terríveis que nós podemos cometer, que é o pecado da inveja. E ele encontra dois aspectos bem distintos, mas que caminham juntos. Inveja pode ser um ódio, um desprezo pelo fato de ver alguém prosperar, o incômodo com o sucesso alheio. Mas também pode ser a cobiça por aquilo que o outro tem, o desejo de ter o que o outro tem. É um dos piores pecados que pode acometer o ser humano. Inveja. E a inveja é um pecado que é o combustível para esse tipo de relacionamento, de vida, de caminhada das pessoas no dia de hoje. Eu quero ter o que ele tem, eu quero ter o que ela tem, eu preciso ter. Eu não sei aqui na igreja, mas no meu ambiente de trabalho, e talvez você já tenha ouvido falar disso, existe uma febre, porque parece que alguém descobriu um jeito fácil de ganhar dinheiro. Basta você se manter plugado, divulgar um produto, começa depositando algum valor em dinheiro ali, e os lucros advindos desse negócio são lucros impensáveis para o mercado de investimento. Impensáveis. E eu não estou aqui nem questionando o fato de ser algo legal ou ilegal. Não. Mas eu estou questionando se é algo moral ou imoral. Lucros de 10% ao mês ou mais. Gente que deposita uma pequena quantia de dinheiro e consegue muito dinheiro, dinheiro fácil, sem muito esforço, sem muito suor. Eu não sei se isso é do agrado de Deus, não sei. Mas isso é só um sintoma, só um indicativo, só um sinal dessa busca desenfreada por ter, ao invés de uma busca por ser. Educação materializada, educação ateísta, com esse enfoque materialista, consumista, essa influência de poder, fama, dinheiro e de tantos outros recursos, os homens declaram que não precisam de Deus. Para que Deus? Por que eu preciso de alguém se eu tenho tudo que pode me dar conforto, bem-estar, saúde? Por que eu preciso recorrer a alguém transcendente, alguém distante, alguém a quem eu não posso ver ou tocar, se eu tenho coisas palpáveis à minha mão, se eu tenho dinheiro,
se eu tenho fama, se eu tenho poder, se eu tenho posses, para que eu preciso de Deus? Educação ateísta. Nós somos um dos países com maior número de pessoas que afirmam acreditar em Deus. Dados ainda de 2010, podem não estar próximos hoje da realidade, mas acredito que não distancia tanto, apontam que 93,5% da população brasileira afirma acreditar em Deus. Nós somos o maior país católico romano do mundo, o maior país pentecostal do mundo, o maior país kardecista do mundo, o segundo maior país protestante do mundo. Nós somos um país onde qualquer religião pode se estabelecer, qualquer uma. Mas nós somos um país também onde muita gente está se distanciando de Deus. Nós somos o país dos protestantes não praticantes. Nós somos o país dos não religiosos, das pessoas desiludidas com a religião, das pessoas que se distanciaram da igreja, do templo, do culto coletivo, da forma institucional e organizada de religião. As pessoas se afastaram. Muita gente está cansada de um mercado religioso que oferece Deus como se fosse um produto. Por incrível que pareça, esse tipo de religiosidade tem tanto aproximado pessoas de Deus. É verdade que Deus, na sua graça, se dá a conhecer, mas também é um mercado religioso que tem afastado pessoas de Deus. Tem criado uma geração de pessoas cínicas, que se aproximam de Deus só para usufruir aquilo que Ele pode oferecer, mas não querem de verdade um relacionamento com Ele. Muitas dessas pessoas hoje não acreditam mais em Deus, se desiludiram, se decepcionaram com a religião, e juntando essa decepção com a religião e um ensino materialista, ateísta, o que isso pode produzir? Filhos da igreja que não acreditam mais em Deus. Gente que nasceu aqui no nosso meio, que sentou nos nossos bancos, que vai para a universidade, que se perde, muitas vezes, perde a fé, não acredita mais. Educação ateísta, educação relativizada, uma educação que não pode suportar verdades ou absolutos, que odeia a verdade. Esse tipo de educação tem sido ensinada nos bancos escolares, na roda de amigos, no trabalho, no dia a dia, nas relações comerciais, nas relações de amizade, nos diversos círculos de influência a que estamos sujeitos. Falar de família, falar de um padrão, falar de um modelo estabelecido por Deus. As pessoas não querem nem ouvir falar disso. Ouvir dizer que um jovem e uma jovem resolveram se casar, se dar em casamento. Eu tenho um familiar que começou a vir à igreja, um jovem, e que até então não incomodava ninguém, mas quando começou a vir à igreja, o irmão mais velho passou a dizer o seguinte: mas você vai para a igreja agora? Mas justamente agora que você completou 18 anos, que você tem o seu carro, que você tem a oportunidade de curtir, de viver essa vida, é agora
agora que você vai para a igreja? Não, você não pode ir para a igreja. De maneira alguma. Você tem que curtir, menino. Você tem que viver. Você tem que ir para balada. Você tem que fazer sexo com um monte de garotas. Ir para a igreja agora. Isso incomoda as pessoas. Isso incomoda as pessoas. Educação relativizada. Você jovem que está prestando vestibular, que vai para uma universidade, é uma bênção ir para a universidade. É uma bênção estudar, progredir, se especializar numa área do saber, do conhecimento, é uma bênção. Mas saiba que você vai enfrentar nos bancos escolares o desdém em relação à fé, a desconfiança. Num ambiente onde deveria haver pluralidade de ideias, oportunidade para cada um esposar as suas ideias, discordar, concordar, muitas vezes é cercado por uma educação dogmática, por conceitos que não podem ser mexidos, desde que não sejam os conceitos advindos da religião. Religião não, Deus não, mas o dogma da ciência, o dogma do saber, o dogma da experiência, é isso tudo bem, desde que não esteja relacionado a uma verdade absoluta que encontre algum laço com a religião e especificamente com a religião cristã. Família é o encontro de um homem e de uma mulher. Família é algo que Deus estabeleceu, um plano dele. Não, não pode ser. Outro ataque, outro perigo que nós enfrentamos é o da deseducação sexual. Se há alguns anos nós tínhamos o tabu de não falar em sexo na escola ou mesmo em casa, os anos se passaram e hoje nós vemos a banalização do sexo em horário nobre. O pêndulo da educação sexual passou do prumo, foi além, atingiu os limites da libertinagem, do sexo livre, da promiscuidade, da malícia, da fornicação, da prostituição. Vivemos numa sociedade erotizada, uma sociedade sensual, pornográfica. Os nossos jovens, nós, todos nós, estamos sujeitos a um processo de deseducação. Se aprendemos com a Bíblia que o sexo é uma bênção a ser usufruído no casamento, que ele não é apenas um expediente divino para a procriação, para o crescimento da espécie, mas também é algo proporcionado por Deus para o prazer mútuo do casal, mas no casamento, a sociedade vai querer nos ensinar dizendo, não, não é só isso. Não é só isso. Ou, não é isso. No sexo não há regras, no sexo não há normas, no sexo não há barreiras, não há leis. Vale qualquer coisa, vale com qualquer pessoa, vale de qualquer jeito. Não precisa nem ter amor, nem ter sentimento presente. Se solte, se abra, se libere para os seus instintos mais carnais, mais primitivos. Faça o que lhe der vontade, faça o que você quiser. Não existe proibido, não existe limite. Quer um exemplo claro? Liga a TV hoje quando chegar da igreja. E você vai ver o evento que tomou as ruas do centro de São Paulo hoje. Deseducação sexual. Os nossos jovens, sobretudo adolescentes, estão sendo martelados dia a dia. Estão querendo inculcar na mente dos nossos meninos e meninas uma educação sexual diferente dos padrões estabelecidos por Deus para a vivência em família. Todo dia o seu filho,
recebe alguma carga de conhecimento nesse sentido, todo dia. Ao abrir a internet, a ligar a televisão, e você também, não só o seu filho. Você quer outro perigo? Formação espiritual de baixa qualidade. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Muita gente na casa do pão, sentindo falta de pão. Muita gente no lugar onde deve jorrar rios de água viva, morrendo de sede. Porque tem alimento estragado, sendo dado para as ovelhas como se fosse grama verde. Em muitos lugares, as ovelhas não estão sendo alimentadas com alimento sólido, com água fresca e cristalina, mas estão comendo lixo. Lixo. Quantos autoproclamados pastores e líderes estão falando tanta besteira, mas tanta besteira, não apenas na igreja, dentro dos seus templos, mas no rádio, na televisão. Falávamos hoje ainda sobre um pastor conhecido aí, nos meios televisivos, alguém a quem era dado uma certa projeção, uma autoridade, um homem destemido, corajoso, que se colocava a favor do Estado e à disposição do Estado, para entrar em presídios, debelar rebeliões, orar por presos periculosos, sem medo, impetuoso. Esse homem está preso. Esse homem vivia num apartamento de 4 ou 5 milhões de reais. Esse homem teve gravações telefônicas gravadas com autorização judicial, relatando as suas aventuras sexuais com vários membros da igreja. Esse homem abusava de mulheres na igreja. Esse homem, pelo menos a acusação é essa, abusava de menores de idade na igreja. Tudo isso sob o manto de alguém intocável, um homem santo, alguém que não pode ser questionado, colocado à prova. E nas conversas advindas das investigações, vítimas dizendo que os próprios pais dizem, se você falar alguma coisa contra esse homem ungido do Senhor, errado está você. Pais que sequer acreditavam nos seus filhos quando relatavam os abusos. Esse homem estava na mídia, queridinho da Rede Globo. Não é no nosso estado, não é do estado de São Paulo. Pouco importa se é daqui ou de lá. O que importa é que tem muita gente fazendo muita besteira em nome de Deus, em nome da fé, e tem muita ovelha com fome dentro da igreja. Formação espiritual de baixa qualidade. É um perigo isso para a sociedade, para as famílias. Não sei se já disse aqui, numa ocasião dando carona para um colega de profissão, nós ainda cadetes da academia de polícia. Ele 1 ano mais moderno que eu. Não aguentou, abriu o coração, começou a chorar no carro. E falou, o que foi, meu? Não, eu preciso falar com alguém. Eu falei, o que foi? Olha, eu estou vivendo uma vida sexual fora do padrão de Deus. Eu me relaciono sexualmente com a minha namorada. Eu fui procurar o meu pastor, e meu pastor me disse simplesmente o seguinte: meu filho, só tome cuidado e use camisinha, só isso. Tudo bem, meu pastor falou isso, eu fiquei ali, né? Já que é assim, mas eu sei no fundo que isso não é verdade. E eu não estou aguentando mais viver desse jeito. Eu preciso falar isso para alguém, mas para alguém que vai me ensinar corretamente, que vai me exortar biblicamente, alguém que vai me corrigir, alguém que vai falar para mim, não é assim, isso está errado, você tem que se arrepender. Isso foi há 15 anos atrás. 15 anos atrás.
Outro perigo para a igreja, para a família, sistema de informação corrompido. Como dito, existem milhares de pessoas hoje desviadas na rede mundial de computadores. Estatísticas apontam que jovens, adolescentes e adultos sofrem os efeitos danosos da pornografia e da imoralidade virtual. Pais de família que não saem das suas casas para ir num boteco, numa boate, sair com outra mulher, não fazem isso, mas trazem toda espécie de lixo para dentro da sua casa. Num clique. Quanto lixo tem chegado às casas de muitos cristãos, inclusive. Quanta gente escravizada pela pornografia. Quanta gente. Quantos casamentos desfeitos. Quantas famílias rompidas por conta de um pecado como esse. É essa a família moderna? São estes os tempos modernos que nós queremos para nós como família? É isso que você jovem quer para você quando constituir a sua família? Esses são os perigos, alguns deles, e desafios que afetam a família nos tempos de hoje. Mas o que nos dá solidez, o que nos dá a força necessária para que nós possamos vencer essas tentações e tribulações que querem nos cercar e nos consumir, é termos uma base sólida. E a base da família é Deus. Deus é a base da família. Não existe construção sólida sem uma boa base de sustentação. Qualquer pessoa, por menos versada que seja na arte da construção, vai saber que para construir algo, edificar uma casa, construir um prédio, fazer alguma obra de alvenaria, eu preciso ter alicerces seguros, firmes. Porque se eu não fizer isso, a construção vai ruir, vai cair abaixo, vai ser motivo de gozação, de escárnio. Por isso que a sociedade ocidental, e especialmente os cristãos, estão diante de um desafio. E qual é o desafio? Qual é a base da vida familiar? Qual é o sustentáculo da família? Aonde nós vamos assentar essa construção humana, mas ao mesmo tempo divina, que é a família? Aonde eu vou assentar essa construção? Se não em Deus, se não naquele que a instituiu, que a estabeleceu, que ditou regras para o seu funcionamento, que prometeu abençoá-la. Se eu não convido Deus para fazer parte da minha família, se eu não entendo que a minha relação familiar, que começa lá com a relação conjugal entre um homem e uma mulher, se eu não entendo que ali deve estar presente uma terceira pessoa, nenhum casal consegue sustentar um casamento sozinho, sem que a graça de Deus esteja presente, sem que essa assistência de Deus esteja presente. É impossível. Sustentar um casamento verdadeiro, genuíno, limpo, honesto, em fidelidade, sem a ajuda de Deus, é impossível.
Deus precisa ser o alicerce da nossa casa. Deus precisa ser essa pedra angular, essa pedra de esquina na vida e na família daqueles que já estão casados há muito tempo, daqueles que acabaram de se casar e daqueles que ainda pretendem se casar. Se Deus não estiver na nossa casa, meus irmãos, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Deus é o sustentáculo da família. E Deus propõe para essa família alguns sinais característicos, alguns referenciais, alguns indicativos que não se podem mudar. Deus estabelece características para a vida familiar, para a constituição de um núcleo familiar que não são negociáveis. Falávamos há pouco na classe de novos membros, aliás, louvado seja Deus por essa classe, pelas duas, a do sábado e a do domingo. Falávamos a respeito da síntese, do resumo do Pacto de Lausanne na Suíça, nos idos dos anos 70, uma reunião de cristãos do mundo inteiro, líderes cristãos do mundo inteiro, e o resumo, o sumo da coisa nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, caridade, amor. Aquilo que é essencial, unidade, inegociável. Aquilo que não é essencial, eu posso negociar. Mas em todas as coisas, as essenciais e as não essenciais, caridade, amor. Devo tratar o meu irmão e as nossas diferenças com amor. Se isso pode ser reproduzido para a família, eu devo dizer que existem coisas que são essenciais, que não podem ser negociadas de maneira alguma, que são imutáveis. São princípios estabelecidos pelo próprio Deus. E quais são esses? Simples. 3, muito simples. Estão aí postos. Uma família, um casamento, uma união, deve ser heterossexual. Deus criou o homem, um ser masculino, Gênesis 1, 26. Deus criou a mulher, um ser feminino, Gênesis 1, 27. Deus não uniu 2 machos ou 2 fêmeas. Ele uniu um homem e uma mulher, demonstrando a natureza e o padrão divino da heterossexualidade. Qualquer coisa que fuja disso não é o projeto de família estabelecido por Deus. E é muito bom poder falar disso na igreja, sem discriminar, sem menosprezar, sem diminuir a pessoa humana de quem quer que seja, por conta da sua opção sexual. Não é o papel da igreja. O papel da igreja é amar, é acolher, é orar pelas pessoas, é exercer misericórdia, mas também é papel da igreja apontar o erro. Não podemos dizer que não é pecado aquilo que Deus diz que é pecado.
É tão pecado a homossexualidade, como também é pecado a heterossexualidade vivenciada fora dos padrões estabelecidos por Deus. Mas o modelo de família que Deus estabeleceu é um modelo de união entre um homem e uma mulher. Mas mesmo sendo o país com 93,5% de pessoas que afirmam acreditar em Deus, tem cada vez menos gente disposta a pagar o preço de se colocar diante da sociedade em público e falar uma verdade como essa. O patrulhamento está cada vez mais ferrenho. Se um professor se levanta na universidade, se um comandante se levanta num quartel, se um religioso se levanta usando um microfone, se um jogador de futebol fala isso, usando seu poder de influência, se um comentarista televisivo aponta para essa verdade, se um político defende essa ideia, automaticamente vai ser apedrejado publicamente, vai ser execrado por aqueles do politicamente correto. Não, isso não se pode dizer. Mas eu digo e repito, o padrão de família estabelecido por Deus nas Escrituras é a união de um homem e de uma mulher. Macho e fêmea os criou, diz a palavra. E ainda mais, e se unirá à sua mulher, após realizar o primeiro casamento. O próprio Senhor, o Criador, disse: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Outra característica do casamento instituído por Deus, ou da relação familiar estabelecida por Deus, é monogâmica. Um único homem para uma única mulher. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Um homem, uma mulher, e satisfaçam-se com isso. Deus estabeleceu um padrão de fidelidade. Mas o que a sociedade ensina? O que a sociedade apregoa? O que os tempos de hoje dizem a respeito desse padrão que Deus estabeleceu? Zombam, caçoam, dizem que é um modelo ultrapassado, que ninguém é dono de ninguém, que ninguém cria obrigações para toda uma vida com uma outra pessoa, que isso não é casamento, é uma prisão, que as pessoas têm o direito de serem livres, de responderem aos seus desejos. É assim que a sociedade vê o nosso plano, o nosso padrão, o nosso jeito de acreditar em família. É assim que vê, com desdém. Só esses crentes malucos para pensar dessa forma. E o número de adultérios, de separações, de divórcios crescendo a passos largos no nosso país. Famílias desarranjadas, filhos
disputas judiciais. Eu trabalho com um colega, ele está há mais de 3 anos numa disputa judicial relacionada à guarda dos filhos. Mais de 3 anos. Ele afirma, posso dizer se isso é fato ou não, ele fala: Aguiar, eu tive azar, a juíza é mulher, a promotora é mulher, a conciliadora é mulher, nada do que eu fale dá jeito. Ele é proibido de visitar os filhos, porque todas as vezes que ele chega à porta para buscar os filhos, sai um boletim de ocorrência, todas as vezes. O filho mais velho está com acompanhamento psiquiátrico e psicológico, o mais velho que tem 8 anos. O filho mais novo, que é o de 4 anos, se recusa terminantemente a ir para a escola, não quer ter contato social com outras crianças. Mas os pais brigando entre si e disputando quem fica com quem, como se fosse uma mercadoria. Que tristeza, meus irmãos. Que tristeza. O padrão estabelecido por Deus para o casamento é a monogamia. Um homem para uma mulher vivendo em fidelidade. E também o padrão estabelecido por Deus para a relação de família, que começa na união de um homem e uma mulher, é que essa união seja indissolúvel. No ideal de Deus, o fato de nos tornarmos uma só carne é algo que deve permanecer para sempre. Nós sabemos das mazelas pelas quais passam as pessoas, os seus sofrimentos, no casamento muitas vezes, mas o ideal de Deus é que essa união entre um homem e uma mulher seja indissolúvel. Mas o que a sociedade diz a respeito disso? Casou, separa, não deu certo, separa. Não precisa esperar muito tempo não, viu? Ninguém está disposto a sofrer. Ninguém está disposto a se negar. Ninguém está disposto a se doar. As pessoas não querem pagar o preço da arte de viver em família, como um casal, com as diferenças próprias de um para com o outro, advindas de uma educação diferente, de uma criação diferente, da personalidade diferente, do fato de ser um homem e uma mulher, e na sua constituição são diferentes em muitos aspectos. As pessoas não querem pagar o preço, é mais fácil separar. Começa de novo, tenta outra vez, ensaio e erro, vai para o 3º, 4º, 5º, 6º, 7º casamento. Tem até uma artista aí conhecida, televisiva, fez muito sucesso nos anos 80, virou motivo de chacota. As pessoas ficam se perguntando, mas esse casamento agora, que número que é? O 15? É o 16? É o 14? É um absurdo isso. É um absurdo, minha gente. Quando um homem e uma mulher se unem em aliança diante do Senhor, quando convidam a congregação a tomar parte disso como testemunha, quando chamam o ministro do Evangelho a fim de invocar a bênção do Senhor, esse compromisso deve ser um compromisso para a vida inteira. Pastor, mas a Bíblia diz de exceções. A Bíblia diz de exceções. Tratemos as exceções como exceções, não como regra. Mas mesmo na igreja tem gente se separando por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Estão se vendendo aos ventos dos novos tempos, do mundo moderno, da permissividade, onde tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito,
mas nem tudo edifica, diz o apóstolo. Poderíamos falar também de fundamentos da família cristã. Quais são outros pilares, quais são outros fundamentos, advindos dessa relação com Deus, o supremo fundamento, que devem permear a vida em família? Acima de tudo, amados, a família deve ser alicerçada e aliançada no amor. No amor. A aliança que fundamenta a família é o amor, a convicção de amar e ser amado, cuja expressão maior é o próprio amor de Deus. A primeira aliança de Deus com o homem, a aliança com Noé, lá em Gênesis 6:18, ele faz um pacto com Noé e por conseguinte com a sua família. Depois Deus faz um pacto com Abraão e com a sua família, e com toda a descendência. A aliança de Deus com o seu povo é o fundamento dessa aliança entre um homem e uma mulher, entre a família. É uma aliança de amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dos três é o amor. Se não tiver amor, minha gente, mas nós precisamos cultivar o amor. Eu não sei se isso começou desde que eu me casei, mas eu sei que começou há muito tempo o hábito de diariamente orar, pedindo o seguinte ao Senhor: Senhor, eu peço a Ti que eu ame a minha esposa cada dia mais, que o amor dela por mim também aumente cada dia mais. Todos os dias eu oro isso. Eu quero amar a minha esposa mais e mais. Eu quero ser amado por ela mais e mais. Eu quero viver em fidelidade com ela mais e mais. Preserva a minha família, preserva a minha integridade, preserva a minha fidelidade com a minha esposa, preserva o amor que temos para com os nossos filhos, preserva o amor que os nossos filhos têm para conosco, entre eles, o amor que nós temos para contigo, Senhor. Preserva, Pai. Preserva-me de cair nos laços do passarinheiro. Livra-me, Pai amado, das setas malignas. Meu irmão, se nós não vigiarmos, se nós não regarmos essa relação entre um homem e uma mulher, essa relação familiar, com amor, desejando que esse amor aumente, a gente corre sérios riscos. Quando Deus chamou eu e você à fé, quando Ele decidiu, antes da fundação do mundo, salvar-nos, Ele fez isso porque nos amou. Uma aliança construída numa relação de amor. O amor é elemento fundamental na família. Mas ainda hoje tem gente que casa não por amor, mas por tantos outros motivos, por tantos outros interesses. Amor. A família é lugar de mutualidade. O Deus da Bíblia é um Deus trinitário, é um Deus relacional, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mutualidade deve ser algo presente na família, o dar-se um ao outro, essa troca, esse doar-se mutuamente. Não existe crescimento na família sem o envolvimento de todas as partes.
Nós precisamos estar caminhando juntos para o mesmo objetivo, para o mesmo sentido, trilhando a mesma estrada, objetivos comuns. Devemos estar militando e gastando as nossas energias em prol dos mesmos objetivos. Não é possível que um olhe para cá, o outro olhe para lá, cada um caminhe em uma direção diferente. Cada um corra atrás da sua própria felicidade, atrás do seu próprio bem-estar, pouco preocupado com o outro. Família é o lugar de se preocupar com o outro. Família é o lugar onde nós devemos nos importar, onde devemos chorar junto com aquele que chora, onde devemos se alegrar com aquele que se alegra, onde devemos celebrar a vitória do outro. Porque se não é assim na família nuclear, se não é assim na relação familiar, essa relação não vai se reproduzir na igreja. Se eu não vivo em parceria, se eu não estou pronto a servir, se eu não estou pronto em me sacrificar em favor do outro, se eu não estou pronto a amar da maneira como Cristo amou, se eu não estou pronto a me alegrar com o sucesso, com a vitória, com a bênção recebida pelo outro, na família, essa relação não vai se reproduzir na igreja. Mutualidade. Nós precisamos nos dar uns aos outros. E na família tem que estar presente muita graça. Graça de Deus. A graça para perdoar e ser perdoado. A graça para suportar os momentos de adversidade, os momentos de contrariedade. O ambiente familiar deve estar permeado pela graça e não pelo legalismo. Eu não posso assumir compromissos ou obrigações na família, porque existe uma ordem, simplesmente pelo mandamento, porque é meu dever. Tudo isso deve estar permeado, envolto por uma atmosfera de graça. Eu não vou fazer isso para você porque você não faz por mim. Eu não vou corresponder a esse favor que você me fez, que você está me pedindo, porque você não faz quando eu peço também. Isso não é graça, isso é mérito. Eu faço para o outro se o outro merecer. Eu me dou se o outro se der. Isso não é graça, isso é mérito. Na família tem que estar presente a graça de Deus. Eu preciso servir aqueles a quem eu amo pela graça. Eu preciso cuidar, zelar, proteger, suprir aqueles a quem eu amo pela graça. Nem sempre na família a contrapartida é exatamente a mesma. Nem sempre. Mas ainda assim eu preciso me revestir da graça de Deus para fazer pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, aquilo que talvez eles não fariam por mim, mas que pela graça eu devo fazer. É uma loucura isso para o mundo. É uma loucura. Falar de graça no conceito familiar para o mundo moderno é uma loucura. Num mundo que caminha baseado no mérito, no toma lá da cá, falar de graça é uma loucura. Que a graça de Deus esteja presente na sua família. E eu termino aqui, e poderia continuar mais,
deixando só algumas dicas importantes. Dicas importantes para o sucesso, para o bem-estar, para a saúde da família. A família de sempre, que vive hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais. Primeira dica: realize o culto doméstico regularmente. Fundamente sua família através da palavra e da oração, não só na igreja, mas também em casa. Abra sua Bíblia na sua casa. Ore na sua casa. Louve na sua casa. Faça da sua casa um espaço de adoração. Um lugar de adoração e serviço ao Senhor e ao próximo. Desenvolva atividades de lazer em família. Vá passear, vá viajar, se divirta. Estabeleça momentos de lazer com a sua família. Não deixe que os afazeres, que o trabalho, que o tempo roube esse tesouro que é poder dar esse tempo, sair da rotina, vá para um parque, vá para a praia, vá para um cinema, faça uma caminhada, gastando dinheiro ou não gastando dinheiro, mas faça alguma atividade juntos. Jogue bola com seu filho, vá na natação com ele. Vem um dia assistir o ensaio dele aqui na igreja. Seu filho toca na igreja, vem assistir o ensaio. Dá uma força para ele. A mocidade vai sair para ir para algum outro lugar, uma outra igreja, vá junto. Toda vez? Não sei toda vez, mas vai lá. Diga para ele sem palavras: eu me importo, eu quero estar junto com você, eu me alegro com o fato de você viver em comunhão com outros irmãos da mesma faixa etária que você. Faça isso. Venha no Madrugol um dia. Dona Ivani veio no Madrugol. Cadê Dona Ivani? Tudo bem que foi o Night Go, né? Começou às 8 da noite. Beninha? Beninha também já veio no Madrugol? Já veio no Madrugol, Beninha? Veio com a Renatinha. Acompanhou a Renatinha? Ah, que benção. Se envolva. Se envolva. A gente trabalha muito, a gente gasta muito tempo no trabalho, no deslocamento, a gente tem muitas preocupações, conta para pagar. Tire um tempo de lazer com a família. Envolva a sua família em trabalhos voluntários ou ministeriais. Pode ser uma outra forma de estar junto. Envolva a sua família no trabalho voluntário. Adote uma escola, adote uma creche. Vá para um centro comunitário com a sua família. Faça alguma coisa em prol do próximo. Façam juntos. Se envolva na igreja. Em dado momento na nossa vida, todos nós lá em casa cantávamos no coral. Todos nós. Eu, a Cris, a Carol. Pedro cantava também? Pedro não cantava. Pedro não tinha ainda. Acho que não estava com a voz ainda pronta para isso, né? Estava naquela fase ainda de. Aquela fase que o reverendo Cristo falou esses dias, sabe? Mas como é gostoso ver a família reunida. Como é gostoso ver gente sentada no mesmo banco, os familiares ali, apertadinho, coladinho. Mas como é bom ver juntos. Como é bom se envolver juntos na obra do Senhor. Faça visitas regulares aos seus parentes. Ensine aos seus filhos o valor da relação parental. Não me crucifiquem. Eu sei que existem relações de parentesco que nem sempre são
tão ideais como gostaríamos. Mas nós temos uma história. Nós viemos de algum lugar. Nós temos uma origem. Já falei aqui, eu conheço minha mãe biológica, que eu sou filho adotivo. Mas eu não conheço meu pai biológico. Tinha vontade de conhecer. Eu queria saber quem eu sou. Qual que é a minha origem paterna? Quem era esse camarada aqui? Autor do meu nascimento aí junto com a minha mãe biológica. Eu não conheço. Às vezes eu vou ao médico, o médico pergunta: tem histórico de diabetes na família? Pressão alta? Isso e aquilo. Só sei mal e metade. Porque eu só sei da parte da mãe biológica. E sei mais ou menos também. Doutor, eu não conheço meu pai biológico, não sei. Nós temos uma origem, nós temos uma história. Você tem um sobrenome. Valorize isso. Valorize isso, isso é importante. Como é gostoso comemorar aniversário de casamento e dar um testemunho aos filhos, dizendo: eu continuo amando essa mulher, eu continuo amando esse homem, eu continuo amando essa esposa, esse esposo. Renovando os votos, dizendo: eu me casaria com a mesma mulher, eu me casaria de novo com você. Como é gostoso isso, como é gostoso os filhos testemunharem isso. Enxergarem um amor verdadeiro, uma consideração, um apreço, o cuidado, participarem na compra do presente, na surpresa. A Carol me dá umas boas dicas de presente para a Cris. E briga quando eu não peço a opinião dela. Comemore o aniversário de casamento em família. Tem um espaço para vocês dois como casal, sem dúvida. Mas de alguma forma também envolva os filhos. Testemunhe para eles o quanto é importante para vocês o casamento de vocês. Mantenha a porta da sua casa aberta para os pastores e líderes da igreja. No século do imediatismo, das múltiplas atividades, da agenda cheia e da extrema velocidade, achar um tempo tem sido um dos maiores problemas. Mas ser igreja requer viver como igreja. Deixe a porta aberta. Convide para uma oração. Convide para uma visita. Esteja disponível, com ou sem comida, irmãos. Pense em comida não. Ontem eu fiz 2 visitas, não comi, hein? Não comi. Você fez uma e comeu? Não, porque não me foi oferecido. Quero deixar bem registrado isso, né? Mas porque ali o objetivo era a visita mesmo. O que eu quero dizer com isso é: deixe a porta aberta da sua casa para a oportunidade de ali ser pregado o evangelho, ali você receber a visita de alguém que vai orar, que vai compartilhar a Bíblia, que vai cantar com você. Deixe a porta aberta. Que os irmãos da igreja sejam bem-vindos na sua casa. Que você tenha alegria em receber as pessoas e ensinar aos seus filhos que além da família nuclear, além da família parental, existe a família da fé. Que apesar das nossas diferenças, a gente se ama. A gente tem o mesmo Deus. Estimule a leitura de boa literatura cristã. Leia a Bíblia, leia bons livros, estimule os seus filhos, se sinta estimulado a ler, leia a biografia dos homens, dos heróis da fé, desses homens e mulheres que gastaram as suas vidas em favor do Evangelho. Isso edifica. Tenha literatura sobre família na sua casa.
crie o hábito de ser fiel a Deus e generoso com a igreja. Viva em família, ensine os seus filhos o valor da doação, o valor do respeito à casa do Senhor, do respeito às autoridades constituídas por Deus, enquanto elas também forem fiéis a Deus. Ensine isso. Ensine o valor ao seu filho, o valor de contribuir na casa do Senhor. São hábitos saudáveis, hábitos que preservam a família, que fazem com que os nossos filhos entendam a família além daquele núcleo ali, mais próximo, mais fechado de papai, mamãe, filhos. Valorize a família. Honre o seu cônjuge. Honre os seus filhos. Respeite-os nas suas opiniões. Não lhes provoque a ira. Honre e obedeça aos seus pais. Eles querem o melhor para você. Eles oram por você. Valorize um joelho dobrado. Valorize a intercessão de um pai, de uma mãe, de uma avó, de alguém mais velho. Valorize. Se nós queremos preservar a família cristã, que se nós queremos preservar os valores que Deus nos ensinou através da sua palavra, e que têm sido preservados pelos séculos e séculos, através de homens e mulheres fiéis, preste atenção a essas dicas. Preste atenção ao mundo que o cerca. Veja os perigos. Tem muito perigo rondando a família. Lembre-se que a base da família é Deus, que o seu fundamento é o amor, é a mutualidade, é a graça. Lembre-se de dicas importantes, como a dica do culto doméstico, da oração no lar, da visita aos familiares, do conhecimento do que é a sua família, da porta aberta para quem quiser chegar e compartilhar do Evangelho. Lembre-se disso, meu irmão e minha irmã, porque os tempos são maus. Os tempos são maus. Que o Senhor nos ajude a viver uma família assim, desse jeito. Que o Senhor nos ajude a preservarmos a nossa família em amor e em fidelidade. Mas pastor, eu estou vivendo uma dificuldade na família. Estou passando por uma luta, por uma adversidade na família. Eu convido você a fechar os olhos e orar. Para você que está tudo bem, ou para você que não está tudo bem. Está tudo bem, eu convido você a uma oração de gratidão. Senhor, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado porque está tudo bem. Muito obrigado porque o Senhor tem preservado a minha família em amor e fidelidade. Se não está tudo bem, faça dessa oração um clamor, um pedido de socorro. Senhor, ajude a minha família. A gente está se perdendo, Senhor. A gente está se perdendo nos ventos desse tempo moderno. A gente está se perdendo, abraçando os valores de uma cultura que é hostil ao teu Evangelho. A gente está se perdendo porque a gente não se olha mais no rosto. A gente não senta mais junto. A gente não se ama mais. A gente não tem mais prazer na companhia um do outro. Socorro, Senhor. Nos ajuda, Senhor.